Olá, concurseiros, tudo bem? Estamos aqui na loja do concurseiro, no grande projeto Reta Final para o concurso da UEPA, para trabalhar a disciplina Atualidades e o tópico Meio Ambiente. Perfeito, extremamente relevante também o tópico Meio Ambiente no âmbito das atualidades. Eu sou o professor Alessandro Pinon, aqui da loja do concurseiro, e vou desenvolver esse tema com vocês, perfeito? Bom, concurseiro, esse tópicozinho aqui, ó, meio ambiente, ele só começa a ser debatido no mundo a partir da década de 60. Aí você pergunta, poxa, mas é muito recente as discussões sobre o meio ambiente. Realmente, tá? O mundo ele vem poluindo o planeta desde a Revolução Industrial, século XVIII, mas as discussões e os debates, uma preocupação só vem ocorrer no mundo a partir da década de 60 com o Clube de Roma. Logo depois, na década seguinte, a ONU vai realizar a sua primeira conferência mundial sobre o meio ambiente, que foi a Conferência de Estocolmo, 1972. Tá? Nem havia ainda debate sobre desenvolvimento sustentável, sustentabilidade, nada. Né? Estávamos iniciando ainda as discussões em 60 e 70. Tanto é que a conferência que foi o grande marco do meio ambiente foi realizada no Brasil, né? A ECO 92, que gerou ali documentos como Carta da Terra, como a Agenda 21, uma série de pré-requisitos para melhorar o meio ambiente dentro do que estava sendo debatido ali na década de 90, nos temas centrais. Ali já se debateu desenvolvimento sustentável, mudanças climáticas e outras questões. Bom, então um conceito de meio ambiente vem lá de 72, né, da Conferência de Estocolmo, que trabalha aí os elementos da temperatura, do clima, né, que são os seres da pressão, abióticos. Né? Então, se a sociedade ela desenvolve, né, determinadas atividades que chegam a poluir e a alterar esse meio ambiente, isso volta para a sociedade também. Tá? Então, o meio ambiente é justamente esse conjunto desses componentes físicos, químicos, biológicos, né, e sociais, capazes de causar efeitos diretos ou indiretos em um prazo curto ou longo sobre os seres vivos e as atividades humanas. Perfeito? Então, um conceitozinho sobre meio ambiente. Bom, concurseiro, e lá na prova do concurso, professor, meio ambiente é muito aberto, é muito amplo, tá? O que eu devo definir na verdade? Tá? Lógico que os acontecimentos, os principais impactos socioambientais que venham ocorrendo nos últimos meses, né, nos últimos anos, é que vão desenhar o que vai cair na prova, certamente. Então, ultimamente, o que é que nós estamos vivenciando no Brasil? Tá? A questão das queimadas, né? Foi muito discutida a questão das queimadas, tá, em todo o Brasil, principalmente em biomas como o da floresta amazônica e também em biomas de cerrado. Tá? Você tem um período mais seco no Brasil que também acaba estimulando essas queimadas, mas não é a única causa e a causa principal. Nós temos diversas atividades legais e ilegais que levam a essas queimadas, né? E também a esse desmatamento. Tá? Sobre essas queimadas recentemente no Brasil, houve até um desentendimento internacional, né, concurseiro? Porque como o Brasil ele vinha aumentando bastante as suas queimadas, principalmente na Amazônia Legal, isso entrou em conflito com outros países que têm investimentos no país, né, que injetam recursos para a preservação do meio ambiente. Isso acabou entrando em conflito com o governo brasileiro. Agora, claro que também, por outro lado, numa outra visão, esses países internacionais também têm um certo interesse, né, no Brasil, em injetar esses recursos para a preservação do meio ambiente aqui. Por isso que essas queimadas acabou gerando grande polêmica nacional e internacional. Tanto é que nacionalmente houve uma divergência entre o governo, né, o governo brasileiro, tá, do ministro do Meio Ambiente, o Ricardo Salles, juntamente com o presidente do país, tá, do governo brasileiro, versus o Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais, né?
Inclusive, o governo brasileiro até chegou a cogitar, né, a contratar uma empresa privada para medir queimadas, para medir desmatamento, questionando, na verdade, os métodos do Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais. Então, houve, na verdade, uma crise, né, dentro do meio ambiente envolvendo o governo e os doutores lá do INPE, quem comandava. Bom, essas queimadas elas foram muito fortes na Amazônia Legal, vou mostrar o mapa daqui a pouco, mas também no Brasil como um todo, no Cerrado. Tá? Mas cidades como Boca do Acre, Apuí, no Amazonas, né, Altamira, né, e também São Félix do Xingu, no Pará, foram cidades que estão dentro do arco do desmatamento e que chamaram bastante atenção da mídia nacional. Perfeito? Tranquilo? O governo, então, dentro desse quesito, fez uma força-tarefa no âmbito dessas queimadas, né, para tentar combater, envolveu aí a Polícia Federal, o IBAMA, as Forças Armadas, a grande força-tarefa, né, que levou a uma operação, a Operação Verde Brasil. Perfeito? Né? Naquele período, o governo via, na verdade, essas queimadas como um foco criminoso ali, né, concurseiro? Por isso que a Polícia Federal estava investigando também. Mas são várias causas de queimadas e desmatamento. Tá? Aqui, ó, desmatamento também, vou já mostrar, né, o arco do desmatamento para a gente, que é um impacto também, né, desmatamento. As manchas de óleo, nós vamos verificar essas manchas de óleo também, entender, né, concurseiro, como essas manchas de óleo acabam impactando toda a costa do Nordeste brasileiro, principalmente, né? Acaba atingindo unidades de conservação, de proteção integral, né? Tranquilo? Né? Acaba atingindo ali ecossistemas de manguezais, de praias, de corais e recifes. Perfeito? Então, as manchas de óleo também prejudicaram bastante, além de ser um tema extremamente relevante, tá, no âmbito do meio ambiente recentemente. E Brumadinho, né, concurseiro? E Brumadinho? Brumadinho, tá, lógico, o professor chamou muita atenção por conta do número de mortes, né, ali, em virtude, tá, da barragem do Córrego do Feijão, né, do rompimento da barragem do Córrego do Feijão. Chamou muita atenção por conta dessa perspectiva que levou um grande número de mortes. Mas, ambientalmente falando, também gerou diversos prejuízos. Tá? É uma atividade que está aliada à mineração, né? Então também leva a determinado desflorestamento. Perfeito? Então são os temas atuais aqui, ó. Tá? Todos esses temas atuais são impactos socioambientais. Perfeito? São impactos socioambientais aí no meio ambiente. Bom, então, principais causas do desmatamento inicialmente. Tá? Vamos verificar aqui, ganhar esse bojo. Bom, vamos começar o trabalho falando um pouquinho dessa principal causa do desmatamento, que chama-se pecuária, os efetivos bovinos, né? Sem dúvida nenhuma, ali Mato Grosso em primeiro lugar, o estado do Pará em quinto, né, em número de efetivos bovinos, mas o Pará tem municipalmente o maior município em efetivos de gado do Brasil, que é São Félix do Xingu. Tá? De qualquer forma, o Brasil como um todo, ele é o maior exportador de carne do planeta. Ele é o maior exportador de carne bovina do mundo. Então, o maior exportador de carne bovina do mundo produz bastante, estimula bastante a pecuária. E a pecuária acaba necessitando de grandes áreas para desenvolver aí a sua expansão. Então, a pecuária é a principal causa do desmatamento, principalmente na Amazônia Legal, né? Principalmente na Amazônia Legal aí, o gado. Além da pecuária, temos também a agricultura, né? E o que chama muito atenção no Brasil, no Centro-Oeste, se expandindo para a Amazônia também, é a expansão da soja. Né? Essa agricultura comercial que é voltada para o mercado externo, tá? Essa expansão
agropecuária e no caso agricultura aqui, o grande destaque é a soja, acaba necessitando de grandes áreas, né, nas lavouras, o que acaba estimulando ainda mais o desmatamento. A mineração também não fica atrás, necessita-se, né, de grandes áreas ali para promover a exploração mineral, né? No caso de acidentes, como foi no caso de Mariana, o maior desastre ambiental que o país já viu, Mariana, ali no Rio Doce, né? Um grande impacto ambiental ali no Rio Doce, né? Também retirando a vegetação, aquele grande mar de lama, né? Indo do Rio Doce, Minas Gerais, Espírito Santo, até chegar no Oceano Atlântico. Perfeito? Lá no estado do Pará também o vazamento de rejeitos, né, de minério da Hidro Norte e mais recentemente também Brumadinho, o caso de Brumadinho, esse rompimento da barragem de Brumadinho, que era uma barragem amontante, né? Vai ser até aposentada esse tipo de barragem amontante, que é uma barragem bem simples, comparando com outras, e um custo menor, né? A montante. Tá? Então, Brumadinho também levou determinados impactos, levou ao desmatamento, né? Brumadinho ali levou a contaminação desses rejeitos minerais no rio Paraopeba, né? Então, pecuária, agricultura, mineração, principais causas aí do desmatamento, a extração de madeira também dentro dessa perspectiva, tá? As queimadas que falei ainda há pouco, né? As queimadas estão muito associado ao desmatamento, né? Até mesmo a NASA, analisando o caso brasileiro, verificou que as queimadas, né, as colunas de fumaça, elas estavam numa envergadura bem reta. Isso quer dizer que ali estavam empilhados várias madeiras, né? Ou seja, eles desmataram primeiramente, acumularam aquela madeira e ali ocorreu a queimada, o que acabou, né, levando àquela formação daquela coluna de fumaça. Então a NASA, através dos seus estudos de satélite, identificou que as queimadas estão justamente associadas a esse desmatamento, tá? Perfeito. Além das hidrelétricas também, né? As hidrelétricas também levam determinados impactos, tanto ambientais quanto sociais. Nós temos recentemente, né, a usina hidrelétrica de Belo Monte. A usina hidrelétrica de Belo Monte é a usina atualmente, né? Já foi todas as turbinas inauguradas, é a usina, a maior usina totalmente brasileira, a maior usina genuinamente brasileira, hein? Brasileira, usina hidrelétrica de Belo Monte, perfeito? E aqui ocorreu também o remanejamento das pessoas, ocorreu também o desmatamento, tá? Para poder se desenvolver aí esse projeto, essa grande obra de engenharia. Além também da expansão, né? Da expansão urbana. Cada vez mais no mundo e no Brasil ainda ocorre o processo do êxodo rural. Cada vez mais as pessoas vão vivendo nas cidades. E as cidades, logicamente, como vai crescendo em população, elas também crescem em espaços. Esse crescimento irregular, desordenado do espaço, acaba desmatando também. Então, a expansão urbana ajuda muito. Tá? Tem um outro tópicozinho aqui do óleo de palma, né, que é muito utilizado para a questão dos biocombustíveis, mas também na área da indústria de alimentos e também de cosméticos, tá? Da indústria da beleza. Então, a forma pela qual está se extraindo o óleo de palma está levando ao desflorestamento de determinadas espécies típicas. Perfeito, concurseiro? Beleza aí, ó, as principais causas do desmatamento. E aqui, ó, eu tenho queimadas e desmatamento na Amazônia Legal. Você pode começar observando este mapa, tá? E entender que a Amazônia Legal, olha, pega todos os estados do norte do Brasil, mais um trecho aqui, ó, do Maranhão. Perfeito, um trecho do Maranhão, tá aqui a Amazônia Legal, pegando todos os estados, tá? E também o estado do Mato Grosso, tá? Essa é a Amazônia Legal.
Dentro dessa Amazônia Legal, eu tenho o arco do desflorestamento, o arco do desmatamento, que você observa aqui, ó, nessa área em vermelho, que pega aqui o Maranhão, o Tocantins, o Pará, o Mato Grosso, Rondônia, o Amazonas aqui, ó, e vai até o Acre, tá? Esse é o arco do desmatamento. Esse arco do desmatamento tem uma origem histórica dentro do processo de ocupação da Amazônia, da abertura de estradas, da implantação de projetos de colonização dirigida, né, do crescimento das cidades ao longo dessas estradas que foram abertas. Perfeito, concurseiro? Dos grandes projetos que foram instalados aqui, do Polo Amazônia, enfim. Todo esse processo de ocupação levou a esse arco do desmatamento aqui nesta região. Bom, visualizei o arco do desmatamento aqui, que tem a ver com a extração de madeira, com projetos de mineração, com a pecuária. Ainda há pouco eu falei que São Félix do Xingu é o município com maior efetivos bovinos do Brasil, ele está aqui, né? Marabá também. Tá? Marabá tem mais de 1 milhão de cabeças de gado, São Félix tem mais de 2 milhões de cabeças de gado. Então a pecuária e a agricultura, ó, expansão da soja nessa região, expansão da soja aqui, ó, pelo Mato Grosso, por Redenção, já chegou em Marabá, pecuária, expansão agropecuária até o sul do Amazonas, em Rondônia também é tradição. Então todas essas atividades elas são incorporadas nesse arco do desmatamento, levam ao arco do desmatamento. Aqui, ó, as cidades com mais queimadas, o que vai comprovar, né? Vai comprovar que essas queimadas estão associadas a esse desmatamento também. Ó, bem aqui eu tenho Lábrea, no Amazonas. Lábrea é um município que está justamente bem aqui, ó, bem aqui ao sul do Amazonas. Lábrea, tá? Boca do Acre, bem na divisa com o estado do Acre. Lábrea, Boca do Acre, aqui, ó. Cadê Boca do Acre? Boca do Acre, Boca do Acre, tá aqui, ó. Boca do Acre, no Amazonas. Tá? São Félix do Xingu, no Pará. Então, quer dizer, os municípios que mais tiveram queimadas também mais desmataram na Amazônia Legal. Perfeito? O estado do Pará é o grande líder aqui, né, do desmatamento, seguido por Mato Grosso, por Amazonas, Rondônia. São os estados que mais desmatam. Perfeito? Tranquilo então, concurseiro? Beleza aí essa análise do meio ambiente. Trocando um pouquinho a chavinha, mas ainda dentro do meio ambiente, recentemente nós tivemos um grande impacto no litoral brasileiro, na região Nordeste, não só no Nordeste, mas também chegando no Espírito Santo, que são as manchas de óleo. Né? Essas manchas de óleo, segundo, né, as investigações, as análises, na verdade, dos laboratórios brasileiros e da Petrobras especificamente, esse óleo ele é venezuelano. Eles fazem, na verdade, uma comparação, né? Então, os laboratórios brasileiros identificaram que a Petrobras não trabalha, não comercializa, não explora esse tipo de óleo. Segundo os cientistas, cada tipo de óleo tem uma espécie de um DNA, né? E esse óleo encontrado no litoral brasileiro é o óleo que tem um DNA venezuelano. Por isso que aqui a notícia, ó, diz que manchas de óleo, tá, em praias do Nordeste são mistura de óleos venezuelanos, diz o relatório da Petrobras. Tá? Mas a grande questão é os impactos, né? Isso aqui foi de grande relevância, chama muita atenção na área do meio ambiente. Então, nós temos aí ecossistemas atingidos como de praias, como de manguezais, né? Como também de corais, tá? Várias unidades de conservação foram atingidas. Concurseiro, você pode ter unidades de conservação tanto de proteção integral quanto também de, né, uso sustentável. Perfeito? Então, proteção integral aqui no Maranhão, olha só, o Parque Nacional dos Lençóis Maranhenses foi atingido, o Parque Nacional de Jericoacoara, no Ceará, também atingido.
né? O Parque Nacional Marinho, né, de Abrolhos, na Bahia, né? O Parque Nacional Marinho de Abrolhos, na Bahia, também foi atingido. Ou seja, né, foi atingido aí várias localidades, várias unidades de conservação ao longo do litoral brasileiro. Tá? Destaque aí para Bahia, tá? E diversos outros estados. Detalhe, concurseiro, não é somente no Nordeste, tá? Não é somente no Nordeste. Rio Grande do Norte, Paraíba, Pernambuco, Alagoas, Sergipe, Ceará, Piauí, né? No Piauí aqui também, perfeito? Lá no Grande Delta, no maior delta das Américas, né? Que é o delta do Rio Parnaíba, lá no Piauí, também foi atingido. Perfeito? Por isso aqui, ó, manchas de óleo atingem reserva extrativista no Maranhão, também, né? Que foi a reserva extrativista de Cururupu, além do Parque Nacional dos Lençóis Maranhenses, já a reserva extrativista de Cururupu também. Né? Já são 12 unidades de conservação poluídas no Nordeste. Então, grande relevância esse impacto aí. Bom, concurseiro, já que estamos trabalhando então esses temas principais, queimadas, manchas de óleo, desmatamento, brumadinho, as questões da sua prova podem estar na nossa revisão, na grande revisão da loja do concurseiro, né? Olha só, o curso online aqui para agente administrativo, perfeito? Por apenas R$ 39,00 na semana da prova, semana de revisão da prova, você pode estar lá na semana da revisão assistindo os vídeos, né, postados pela loja do concurseiro, com excelentes professores. Você pode estar assistindo ali a questão da prova, concurseiro, tá? Por isso, na semana da revisão final, ó, você vai receber 10 horas de videoaulas disponíveis, tá? Então você pode estar lá assistindo, né, a questão da sua prova, realmente. Tanto para agente administrativo, como também, concurseiro, para conhecimentos comuns, médio e superior, também na semana final da prova, tá? Nesse caso, 6 horas de videoaulas por apenas R$ 35,00, o curso online da loja do concurseiro. Acessa logo lá, concurseiro. Se fosse você, ia correndo lá acessar, ó, www.lojadoconcurseiro.com.br. Perfeito? E como pode cair, como pode ser cobrado na nossa prova, né? Dentro da área do meio ambiente, eu separei aqui uma questão explorando o que ultimamente foi extremamente relevante na área de meio ambiente e impactos, né, no Brasil. Perfeito? No Brasil. Então foi justamente sobre as manchas de óleo. Não podemos deixar de trabalhar uma questão nesse sentido. Sobre as manchas de óleo, que gerou diversos problemas socioambientais, tá? Em parte do litoral brasileiro, é incorreto afirmar. Olha só, sequer na verdade a questão errada, é para marcar a questão errada. Então vamos lá. Letra A. A poluição afetou principalmente os ecossistemas de praias, mangues e corais. No caso da região nordestina, foram encontradas manchas de óleo em todos os estados. Perfeito. Em casos aí do Nordeste, especificamente aqui na questão, em todos os estados foram encontradas manchas de óleo. Então aqui está correto. Tá? Eu estou querendo encontrar a questão errada. Para ser o gabarito. O óleo, segundo diversas análises de laboratórios brasileiros, é de origem venezuelana. Olha, segundo as análises dos laboratórios brasileiros, é o que a questão está falando. Tá? Comprovando que a empresa brasileira Petrobras não produz e nem comercializa o óleo encontrado no litoral. Bom, segundo o que os laboratórios brasileiros disseram, né, sem dúvida, a questão está correta. Perfeito? Estamos procurando a errada. Letra C. As manchas de óleo atingiram todos os estados nordestinos, que acumulam prejuízos tanto para as comunidades de pescadores como também para o turismo. Felizmente, ainda não há indícios de óleo na região norte e sudeste do Brasil. Essa é a alternativa errada, concurseiro, tá? Esse é o item incorreto, perfeito? Por quê, professor?
Porque a questão está afirmando que não há indícios de óleo no Sudeste. Até frisei aqui na nossa dica que o Espírito Santo, né? O Espírito Santo está na região Sudeste e foi atingido por esse óleo. Então, alternativa correta, letra C. Perfeito? Tá? Aqui, ó, na letra D, o óleo atingiu o litoral nordestino e uma pequena parte do Sudeste, no estado do Espírito Santo, em áreas onde encontramos diversas unidades de conservação. Por exemplo, o Parque Nacional Marinho de Abrolhos, na Bahia, e a Área de Preservação Ambiental Federal do Delta do Parnaíba, no Piauí. Né? Então, como nós vimos, concurseiros, essas manchas de óleo, elas acabaram impactando diversas unidades de conservação pelo litoral brasileiro. Perfeito? Letra C. Segunda questão. Olha só, trabalhamos as manchas de óleo, né? Agora vem uma questão aqui de Brumadinho, que também, apesar das vítimas, tá? Ser muita atenção para essas vítimas, enfim, com grande tristeza essa perspectiva, mas nós tivemos impactos ambientais também. Analise o trecho da reportagem sobre a tragédia de Brumadinho. Então, veja bem. A decisão da mineradora Vale, né, de paralisar as operações de exploração de minério e desativar 10 barragens que usam método de armazenamento de rejeito similar ao da mina Córrego do Feijão. Tá? Então, essas barragens que foram desativadas, né, são aquelas barragens do tipo amontante, que são mais baratas, que rompeu na semana passada em Brumadinho, Minas Gerais. Tá? Foi classificada pelo presidente da empresa de plano definitivo e drástico. Tá? Então, lá no início de 2019, né? Bom, a medida anunciada pela mineradora prevê na prática que a Vale irá transferir todos os funcionários de Minas Gerais para o Pará, onde é mais seguro? Tá? Certamente que não, concurseiro. Nós temos que avaliar que a Vale opera tanto em Minas quanto no Pará e outros estados. E, na verdade, os estados com maiores reservas de minérios, né, de minerais, as grandes potências de minérios no Brasil é o Pará e Minas. Tá? Então, a Vale não vai transferir todos os funcionários, não vai desativar lá as suas instalações de Minas Gerais e transferir tudo para o Pará, porque é mais seguro. Não necessariamente. Tá? Não pode ser letra A. Todas as comunidades situadas próximas às barragens serão realocadas? Também não. Em algumas localidades, ocorreu até mesmo diversos treinamentos, tá? Para ver se os sinais de alarme, né, de rompimento de barragem estão funcionando, se tomaram algumas medidas nesse sentido. Né? Haja vista que em várias localidades isso não funciona, isso não funcionou. Não ocorrerá mais exploração mineral em Minas? Também não pode ser. Aposentar o método de barragem a montante. Aqui sim, concurseiro, na letra D. Né? Essa aqui é a lógica lá do texto. Tá? Eliminar o método de barragem a jusante, não, foi o método de barragem a montante, letra D. Legal? Perfeito? Então, né, a questão das queimadas, desmatamento, da manchas de óleo, Brumadinho. Analise a notícia abaixo a respeito do desmatamento no estado do Pará. Pará lidera desmatamento na Amazônia. Ali é a nossa fonte, né? O estado do Pará pertence à Amazônia Legal, assim sua história de ocupação, desenvolvimento e desmatamento está relacionado com as ações que o estado implementou para essa região ao longo do tempo. Atualmente, mais da metade do desmatamento do estado ocorreu em áreas, por incrível que pareça, concurseiro, tá? Atualmente, mais da metade desse desmatamento, dos focos de queimada, eles estão ocorrendo, tá, em áreas protegidas, né? Em áreas protegidas, comunidades de conservação, terras indígenas. Ou seja, ocorre então uma grande problemática da apropriação ilegal desses espaços, né, que são federais, por grileiros, por fazendeiros, por madeireiros, né, que acabam atuando de forma ilegal. Então, acredito que o combate seria realmente
em quem está atuando de forma ilegal aí, tá? Então, atualmente, mais da metade do desmatamento no estado, tá, encontra-se em áreas quilombolas? Não, né? Em áreas quilombolas de agricultura familiar, os quilombolas não desenvolvem uma mecanização significativa que leva justamente a um grande desmatamento, não. Ó, mais da metade do desmatamento no estado ocorreu em áreas, ó, devolutas, como as reservas extrativistas. Não, nós não temos mais essas áreas devolutas, né? Existe toda uma legislação nesse sentido. E dizer que esse desmatamento ocorre em reservas extrativistas, tá? Pode até ocorrer de forma ilegal, mas não como devolutas, tá? Não como devolutas. Perfeito. Então, atualmente, mais da metade do desmatamento no estado ocorreu em áreas desapropriadas para fins de reforma agrária? Não, tá? Esse processo de desapropriação das áreas para fins de reforma agrária é um processo muito lento no Brasil, tá? E, na verdade, concurseiro, como disse anteriormente a vocês, atualmente, mais da metade desse desmatamento está em áreas protegidas, tá? Comunidades de conservação e terras indígenas. Na letra D. Destinadas à preservação permanente? Claro que não. Tá? Então, mais da metade desse desmatamento, desses problemas, vem dessa ocupação irregular em áreas federais, unidades de conservação ou então terras indígenas, o que gera muitos conflitos, né? Muitos conflitos no nosso país. Perfeito, então, concurseiro, muito obrigado, uma boa prova e não esqueça de fazer as revisões, hein? Tchau!